A mecânica quântica é uma das teorias mais bem-sucedidas da física, mas como ela realmente funciona? Imagine um universo onde as regras que conhecemos do cotidiano não se aplicam. Um mundo onde partículas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo e onde a observação pode alterar a realidade. Esse é o fascinante reino da mecânica quântica, um campo que nos desafia a repensar tudo o que sabemos sobre a natureza. Para começarmos, é fundamental entender o que é a mecânica quântica. Em termos simples, ela é o ramo da física que estuda os fenômenos que ocorrem em escalas muito pequenas, como átomos e partículas subatômicas. Ao contrário da mecânica clássica, que descreve os movimentos de objetos grandes e cotidianos, a mecânica quântica lida com comportamentos estranhos e até paradoxais. Por exemplo, na mecânica clássica, você poderia prever exatamente onde uma bola lançada cairia, mas na mecânica quântica você só pode calcular a probabilidade de onde uma partícula pode estar. A importância da mecânica quântica não pode ser subestimada. Ela não apenas revolucionou o nosso entendimento sobre a matéria e a energia, mas também deu origem a inovações tecnológicas que mudaram o mundo. Desde o funcionamento dos computadores modernos e dispositivos eletrônicos até as tecnologias de imagem médica como ressonância magnética, a mecânica quântica está presente em muitos aspectos do nosso dia a dia, mesmo que não percebamos. Agora, vamos dar uma olhada no histórico dessas descobertas. Faz pouco mais de 100 anos, cientistas começaram a desvendar os mistérios desse novo mundo. Nomes como Max Planck, Albert Einstein e Niels Bohr tornaram-se sinônimos de revolução científica. Max Planck, por exemplo, introduziu a ideia de quantização da energia, sugerindo que a energia não flui continuamente, mas em pacotes discretos, que ele chamou de quanta. Essa ideia foi tão impactante que levou a uma série de descobertas que moldaram a física moderna. Einstein, com sua famosa equação I igual a mc², mostrou a relação entre massa e energia, e Niels Bohr desenvolveu modelos atômicos fundamentais que são a base do entendimento atual. Se compararmos a mecânica quântica com a mecânica clássica, a diferença é como comparar um rio calmo com uma tempestade furiosa. A mecânica clássica nos oferece um caminho claro e previsível, enquanto a mecânica quântica é repleta de incertezas e surpresas. Este contraste não só destaca a complexidade do mundo quântico, mas também instiga nossa curiosidade sobre o que mais está lá fora, além do que podemos ver. Agora que entendemos a importância da mecânica quântica, vamos explorar suas características fundamentais. Quais são os princípios que governam esse universo tão peculiar? Quais são as implicações filosóficas que surgem quando tentamos compreender a realidade sob essa nova luz? Fique atento, porque as respostas a essas perguntas podem mudar sua maneira de ver o mundo de forma inexplicável. O que torna a sua mecânica quântica tão diferente da física clássica? Esta é a pergunta que muitos cientistas e filósofos têm se feito ao longo das décadas. Imagine por um momento que você está observando uma bola de futebol em um campo aberto. Na física clássica, você pode prever com precisão onde essa bola vai parar após um chute, baseando-se em leis bem definidas de movimento. Agora, ao mergulharmos no mundo da mecânica quântica, esse entendimento claro e previsível se dissolve como areia entre os dedos. Aqui, as regras são completamente diferentes, e o que consideramos realidade começa a se desdobrar em uma tapeçaria de incertezas e paradoxos. Um dos conceitos mais fundamentais da mecânica quântica é a quantização. Esse princípio sugere que certas propriedades, como energia, não podem assumir qualquer valor contínuo, mas são restritas a valores discretos, ou seja, quanta. Pense nisso como uma escada. Você não pode ficar em qualquer lugar entre dois degraus. Você deve estar em um degrau específico. Esse fenômeno tem implicações profundas. Por exemplo, a estrutura dos átomos é baseada nessa ideia de quantização. Os elétrons orbitam o núcleo em níveis de energia específicos. Se um elétron ganha energia suficiente, ele pode saltar para um nível mais alto, mas nunca poderá ocupar os espaços entre os níveis. Isso não apenas explica a estabilidade dos átomos, mas também é a razão pela qual a luz emitida por elementos químicos aparece em linhas espectrais distintas. Cada elemento cria sua própria música quando excitado, uma dança de energias quantizadas. Outro conceito intrigante é a dualidade onda-partícula. De acordo com a mecânica quântica, partículas subatômicas, como elétrons e fótons,
podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas. Imagine uma gota de água caindo em uma superfície calma. A gota faz ondas se espalharem, mas ao mesmo tempo, ela também pode ser vista como uma partícula. Quando realizamos experimentos de fenda dupla, observamos esse comportamento peculiar. Quando não estamos observando, os elétrons se comportam como ondas, criando padrões de interferência. Mas ao tentar medir sua posição, eles se comportam como partículas, colidindo em pontos específicos. Essa dualidade nos força a repensar o que significa ser e a forma como interagimos com a realidade. Como podemos então definir a natureza de algo que não se encaixa perfeitamente em nossas categorias tradicionais? E por último, mas não menos importante, temos o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Quanto mais precisamente tentamos medir uma dessas propriedades, mais incerta se torna a outra. Imagine tentar fotografar uma estrela à noite. Quanto mais perto você se aproxima da estrela para capturá-la em detalhes, mais difícil se torna saber exatamente quão rápido ela está se movendo em relação a você. Este princípio não é apenas uma limitação de nossos instrumentos, mas uma característica intrínseca da natureza quântica. Nos faz questionar até que ponto realmente conhecemos a realidade. Compreendendo esses princípios, podemos agora discutir como eles se aplicam a sistemas quânticos. Prepare-se para explorar um mundo onde as regras são moldadas pela incerteza, pelas ondulações da natureza e pelo mistério que envolve a própria essência da matéria. O que você pensa sobre essas ideias? Elas mudaram sua perspectiva sobre a realidade? Compartilhe suas reflexões nos comentários, porque muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. Como os átomos se comportam de maneira tão diferente do que imaginamos? Essa pergunta nos leva a um fascinante mergulho no mundo da mecânica quântica, onde as regras que governam a matéria são tudo menos convencionais. Vamos desvendar juntos o modelo atômico quântico, uma construção teórica que nos ajuda a entender a estrutura e o comportamento dos átomos de uma forma que vai muito além da nossa intuição. No cerne desse modelo encontramos a ideia revolucionária de que os elétrons não orbitam o núcleo do átomo como planetas ao redor do Sol. Essa imagem clássica que muitos de nós aprendemos na escola é sedutora, mas simplista. Na verdade, segundo a mecânica quântica, os elétrons existem em regiões de alta probabilidade, conhecidas como nuvens eletrônicas. Imagine uma névoa invisível que envolve o núcleo, onde cada ponto dessa nuvem representa uma chance de encontrar um elétron. Essa abordagem não apenas altera nossa visão sobre os átomos, mas também nos convida a reconsiderar o que significa estar em um lugar. Vamos pensar sobre isso por um momento. Se você olhasse para o céu em uma noite clara, poderia imaginar as estrelas como pontos fixos no universo. Porém, à medida que você observa mais de perto, percebe que essas estrelas estão em constante movimento e suas posições exatas são difíceis de determinar. Esse é o tipo de incerteza que permeia o mundo subatômico. Assim como as estrelas, os elétrons dançam em torno do núcleo, mas sua localização precisa é uma questão de probabilidade, não de certeza. Agora, a estrutura do átomo, segundo a mecânica quântica, é composta por um núcleo central que contém prótons e nêutrons, cercado por essas nuvens eletrônicas. O núcleo é como o coração pulsante de uma cidade vibrante, onde as pessoas, prótons e nêutrons, se reúnem em um espaço pequeno, mas cheio de energia. Ao mesmo tempo, as nuvens eletrônicas formam um ambiente dinâmico onde os elétrons podem ser encontrados em diferentes locais a qualquer momento, como grupos de pessoas em movimento constante em uma festa animada. Um aspecto intrigante dessa teoria é o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron com precisão absoluta. É como tentar capturar a essência de uma borboleta em pleno voo. Quanto mais tentamos focar na sua posição, menos conseguimos entender sua velocidade. Essa dualidade desafia nossa compreensão de movimento e localização, revelando uma dança elegante entre certeza e incerteza. Além disso, a mecânica quântica introduz o conceito de quantização da energia. Isso significa que os elétrons só podem existir em níveis de energia discretos, como degraus em uma escada. Quando um elétron absorve ou emite energia, ele salta de um nível para outro, como um atleta pulando de um degrau a outro em uma corrida.
Essa ideia traz à tona a beleza intrínseca do mundo quântico, onde nada é contínuo, mas sim formado por saltos discretos de energia. Agora que temos uma visão clara do modelo atômico, vamos explorar como a mecânica quântica se aplica a fenômenos observáveis. Você já parou para pensar em como essa teoria fundamental impacta a tecnologia moderna? Desde os semicondutores que fazem nossos smartphones funcionarem até os lasers utilizados em cirurgias, a mecânica quântica não é apenas uma curiosidade acadêmica. Ela molda a realidade que vivemos diariamente. Nesse sentido, eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre a sua própria relação com a tecnologia. Como você acha que as ideias da mecânica quântica influenciam as inovações que você utiliza todos os dias? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Às vezes, as melhores insights vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. Enquanto continuamos nossa jornada pelo intrigante mundo da mecânica quântica, lembre-se de que estamos apenas começando a arranhar a superfície deste vasto e misterioso universo. Prepare-se, porque há muito mais por vir. A mecânica quântica não é apenas uma teoria abstracta que vive nas prateleiras das universidades ou nos livros de física avançada. Ela tem aplicações práticas que mudaram o mundo ao nosso redor. Imagine um universo onde as regras que governam a matéria e a energia desafiam nossa intuição. Esses fenômenos quânticos não são apenas curiosidades acadêmicas, mas sim as forças motoras por trás de tecnologias que utilizamos diariamente. Um dos conceitos mais fascinantes da mecânica quântica é a superposição. Para entender isso, pense em uma moeda girando no ar. Durante aquele breve instante, a moeda não está apenas mostrando cara ou coroa, ela está em uma superposição de ambos os estados. Apenas quando a moeda cai e você a observa, ela escolhe um estado. Essa ideia de que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente é fundamental para a tecnologia moderna, especialmente na computação quântica. A computação quântica, por sua vez, promete transformar completamente o que entendemos sobre processamento de informações. Enquanto os computadores tradicionais usam bits para representar dados como 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem estar em superposição. Isso significa que eles podem processar uma quantidade imensa de informações de uma maneira que nunca foi possível antes. Pense em como isso pode acelerar cálculos complexos, como a simulação de moléculas para novos medicamentos ou a otimização de sistemas logísticos em grande escala. Outro fenômeno quântico intrigante é o emaranhamento. Quando duas partículas se tornam emaranhadas, a mudança de estado de uma delas instantaneamente afeta a outra, independentemente da distância que as separa. É como se houvesse um fio invisível ligando-as, um laço quântico que transcende o espaço. Este conceito tem implicações profundas, não apenas em física, mas também em áreas como a criptografia quântica, onde a segurança das informações poderia ser garantida com base nas propriedades desses pares emaranhados. Agora você pode estar se perguntando, como esses conceitos se traduzem em aplicações tecnológicas? Vamos considerar os lasers, por exemplo. Eles operam com base na emissão estimulada de radiação, um princípio que deriva diretamente da mecânica quântica. Sem os lasers, muitas das tecnologias que utilizamos hoje, desde leitores de código de barras até cirurgias a laser, não seriam possíveis. Os semicondutores, componentes essenciais em quase todos os dispositivos eletrônicos, também dependem de princípios quânticos para funcionar. A tecnologia que faz seu smartphone operar, por exemplo, é uma aplicação prática da mecânica quântica. À medida que continuamos a explorar essas aplicações, fica claro que a mecânica quântica não é apenas uma teoria distante, mas uma parte intrínseca do tecido da nossa sociedade moderna. O impacto na ciência e na tecnologia contemporânea é inegável, e enquanto navegamos por esse mar de inovações e descobertas, somos lembrados de que estamos apenas começando a entender como a natureza realmente opera em níveis fundamentais. Compreendendo essas aplicações, agora podemos discutir as implicações filosóficas da mecânica quântica. Como os fenômenos quânticos desafiam nossa percepção da realidade? O que isso significa para a forma como entendemos a causalidade e a observação? Essas questões nos levam a um território fértil de debate e reflexão, onde a ciência e a filosofia se entrelaçam de maneiras surpreendentes. E antes que você esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo agora mesmo. Assim, você não perde nenhuma atualização e sempre pode desinscrever-se caso não goste.
Vamos juntos continuar essa jornada pelo conhecimento. O que a mecânica quântica nos diz sobre a natureza da realidade? Essa pergunta não é apenas um convite à curiosidade, mas também um chamado para mergulhar em um oceano de implicações filosóficas que desafiam nossas noções tradicionais. A mecânica quântica, com suas peculiaridades e mistérios, provoca reflexões profundas sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Uma das questões mais intrigantes que emergem desse campo é sobre o determinismo e a aleatoriedade. Na física clássica, a ideia de que, se conhecermos todas as condições iniciais de um sistema, poderemos prever seu comportamento futuro é uma crença fundamental. No entanto, a mecânica quântica nos apresenta uma realidade onde a aleatoriedade desempenha um papel central. Por exemplo, quando observamos partículas subatômicas, como os elétrons, notamos que seus comportamentos não podem ser previstos de maneira precisa. Em vez disso, apenas podemos calcular a probabilidade de onde uma partícula pode estar em um determinado momento. Isso levanta-se a questão: será que vivemos em um universo verdadeiramente aleatório ou existe uma ordem oculta por trás do aparente caos? Outro aspecto fascinante é o papel do observador na mecânica quântica. Imagine por um momento que o ato de observar uma partícula altera seu estado. Isso não é apenas uma metáfora, é uma descrição precisa do que ocorre em experimentos quânticos. O famoso experimento da dupla fenda, por exemplo, revela que, sem um observador, a partícula se comporta como uma onda, exibindo padrões de interferência. Contudo, quando medimos sua posição, ela se decide instantaneamente por um caminho. Aqui surgem debates filosóficos profundos. O que significa realmente observar? O ato de perceber modifica a realidade ou estamos apenas revelando algo que já estava lá? Esse dilema toca em questões de realismo versus idealismo, onde um lado defende que a realidade existe independentemente de nós, enquanto o outro sugere que a percepção molda a própria essência do que é real. À medida que exploramos essas camadas de significado, somos confrontados com a necessidade de reconsiderar nossa compreensão do universo. O que aprendemos até agora não são apenas conceitos científicos, mas sim convites à reflexão sobre nossa própria existência e a maneira como interagimos com a realidade. A mecânica quântica não é apenas um conjunto de equações complexas, é uma janela para questões existenciais que têm intrigado filósofos e cientistas por séculos. Para concluir esta primeira parte, vamos refletir sobre o que aprendemos e como isso molda nossa compreensão do universo. A conexão entre a ciência e a filosofia é inegável, e cada nova descoberta na mecânica quântica nos leva a questionar ainda mais o que pensávamos saber. E você, o que pensa sobre a relação entre o observador e a realidade? Deixe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Como a medição altera a realidade quântica? Essa é uma pergunta que nos leva a um dos aspectos mais intrigantes da mecânica quântica, conhecido como o paradoxo da medição quântica. Vamos embarcar nessa jornada de descoberta, onde a linha entre a ciência e a filosofia se torna cada vez mais tênue. Primeiro, precisamos entender a incompatibilidade entre a regra de Born e a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, que descreve como um sistema quântico evolui ao longo do tempo, nos dá uma visão fascinante do comportamento das partículas subatômicas. No entanto, essa visão é baseada na ideia de que as partículas existem em estados de superposição, ou seja, elas podem estar em múltiplas posições ou estados ao mesmo tempo. É como se você estivesse segurando uma moeda que, até ser observada, está simultaneamente em estado de cara e coroa. Agora, quando falamos da regra de Born, que nos diz como calcular a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado estado quando a medimos, entramos em um território mais nebuloso. O colapso da função de onda ocorre exatamente nesse momento, quando decidimos observar. Ao fazermos uma medição, a função de onda que representa todas as possibilidades disponíveis para a partícula entra em colapso, e a partícula assume um estado definido. Imagine uma orquestra afinada, onde, ao tocar uma única nota, toda a sinfonia se transforma em algo completamente diferente. Essa transformação é o que acontece durante a medição quântica. Mas o que afinal constitui uma medição? É aqui que a discussão se torna ainda mais complexa. A natureza do ato de medir não é tão simples quanto parece. Para alguns,
Qualquer interação com o sistema é suficiente para provocar o colapso da função de onda. Para outros, é necessário um observador consciente. Esse dilema nos faz questionar: somos nós, enquanto observadores, uma parte intrínseca da realidade quântica? Ou estamos apenas assistindo a um espetáculo que ocorre independentemente de nossa presença? Essas questões nos levam a refletir sobre a própria natureza da realidade. Se a medição pode alterar o estado de um sistema, até que ponto podemos confiar em nossos próprios sentidos e percepções? Esse paradoxo nos ensina que a realidade quântica é muito mais complexa do que a visão clássica que temos do mundo. Agora que entendemos o paradoxo, vamos explorar como isso se relaciona com a realidade quântica. Que efeitos isso tem sobre nossa compreensão do universo? À medida que continuamos a desvendar os mistérios da mecânica quântica, somos constantemente desafiados a reconsiderar o que sabemos sobre a existência e a natureza da realidade. Se você está gostando dessa exploração profunda, não esqueça de curtir o vídeo agora mesmo, antes que a curiosidade escape de sua mente. E se ainda não se inscreveu, junte-se a nós nessa jornada fascinante pelo desconhecido. Você pode sempre cancelar a inscrição se achar que não é para você, mas prometo que há muito mais por vir. O que realmente acontece com o gato na caixa? Essa é uma pergunta que ecoa nas mentes de muitos desde que Erwin Schrödinger propôs seu famoso experimento mental. Imagine um gato colocado dentro de uma caixa opaca, junto com um mecanismo que tem 50% de chance de liberar veneno, dependendo do estado de uma partícula quântica. Até abrirmos a caixa e olharmos, o gato está simultaneamente vivo e morto, uma dualidade que desafia nossa compreensão da realidade. Essa ideia de que o gato pode estar em dois estados ao mesmo tempo, vivo ou morto, é uma forma de ilustrar a dualidade que permeia a mecânica quântica. Assim como o gato, os elétrons também podem existir em múltiplos estados até serem medidos, algo que nos leva a refletir sobre a relação entre o estado do gato e a medição do spin do elétron. Quando medimos o spin de um elétron, estamos forçando-o a escolher um estado, da mesma forma que abrir a caixa força o gato a mostrar se está vivo ou morto. Esse ato de medir não apenas revela a condição, mas também parece influenciar o resultado. É como se a realidade estivesse esperando pelo nosso olhar para se manifestar. Esse conceito é profundamente intrigante e nos leva a questionar: a realidade é objetiva ou depende da observação? A mecânica quântica nos mostra que, no nível mais fundamental, a realidade é muito mais complexa do que podemos imaginar. O que parece ser sólido e certo em nosso mundo cotidiano se desmancha em probabilidades e incertezas quando olhamos para a escala quântica. Imagine um rio fluindo, onde cada gota representa uma possibilidade. Até que você ponha um pé na água, as gotas estão em movimento, mudando constantemente de posição. Da mesma forma, as partículas quânticas estão em constante estado de mudança e só se tornam definidas quando fazemos uma medição. Isso significa que a própria natureza da realidade pode ser maleável, adaptando-se às circunstâncias e à interação com o observador. Com isso em mente, vamos discutir as implicações da mecânica quântica na tecnologia moderna, como essa estranha dualidade influencia as inovações que moldam nossas vidas. Pense em como a computação quântica já está começando a revolucionar a maneira como processamos informações. Os computadores quânticos, utilizando qubits, que podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, assim como o gato de Schrödinger, prometem resolver problemas complexos de uma forma inimaginável até então. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a realidade é tão flexível quanto a mecânica quântica sugere? Deixe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. Acompanhe-nos enquanto continuamos a explorar este fascinante universo de possibilidades. Quais são as diferentes maneiras de entender a mecânica quântica? Essa pergunta ressoa nas mentes de físicos e filósofos desde que essa área da ciência começou a se desenvolver. A mecânica quântica nos apresenta um mundo onde as regras tradicionais da física parecem desmoronar, levando a interpretações que desafiam nossa compreensão da realidade. Vamos explorar duas das mais conhecidas interpretações: a interpretação de Copenhague e a interpretação de muitos mundos. A interpretação de Copenhague, proposta por Niels Bohr e Werner Heisenberg, sugere que a realidade quântica é fundamentalmente probabilística.
Nesta visão, até que uma medição seja realizada, as partículas não têm um estado definido. Elas existem em uma superposição de possibilidades, como se estivessem dançando entre várias realidades ao mesmo tempo. Imagine uma moeda girando no ar. Enquanto ela gira, você não pode afirmar se ela vai cair em cara ou coroa até que o giro termine. Essa ideia coloca o observador no centro do experimento, pois é a ação de medir que colapsa a função de onda e define a realidade que percebemos. Por outro lado, temos a interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett. Esta interpretação sugere que, para cada evento quântico, todas as possibilidades realmente ocorrem, mas em universos paralelos distintos. Em vez de colapsar em um único resultado, o universo se bifurca em múltiplas realidades. Voltemos à metáfora da moeda. Em um universo, ela cai em cara, enquanto em outro, ela cai em coroa. Essa visão elimina a necessidade de um observador, pois cada possibilidade é realizada em sua própria linha temporal. É como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro com inúmeras representações simultâneas, cada uma se desenrolando em seu próprio palco. As implicações filosóficas dessas interpretações são profundas e provocativas. A interpretação de Copenhague questionava a natureza do conhecimento e da realidade. Se a observação altera o que é observado, até que ponto podemos confiar em nossa percepção? Já a interpretação de muitos mundos desafia a noção de livre-arbítrio, uma vez que todas as escolhas que fazemos geram ramificações infinitas em outras realidades. Isso nos leva a questionar o que significa ser humano em um cosmos onde cada decisão cria um novo mundo. Agora que discutimos as interpretações, vamos ver como isso se aplica a experimentos práticos. A mecânica quântica não é apenas uma teoria abstrata, ela tem implicações diretas em tecnologias que utilizamos diariamente, como os computadores quânticos e a criptografia quântica. Esses avanços estão na vanguarda da ciência moderna e prometem revolucionar nossa maneira de entender e interagir com o mundo. Antes de continuarmos, gostaria de lembrar você de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo agora mesmo, antes que você esqueça. Sua participação é fundamental para nós, e você pode sempre se desvincular se não estiver satisfeito. A sua opinião conta muito e nos ajuda a trazer mais conteúdos interessantes sobre esse fascinante universo. Os experimentos na física quântica são como janelas que nos permitem vislumbrar o mundo invisível, aquele onde as regras da realidade parecem não se aplicar. Como podemos então entender a verdadeira essência do que está acontecendo nesse reino tão peculiar? Vamos explorar como os experimentos não apenas confirmam, mas também desafiam a teoria quântica a cada nova descoberta. Um dos marcos mais significativos nessa jornada é o experimento de Bell, realizado pela primeira vez na década de 1970. Este experimento foi projetado para testar as chamadas desigualdades de Bell, que, se violadas, indicariam a existência de um fenômeno extraordinário, o entrelaçamento quântico. Imagine duas partículas que, após uma interação, permanecem conectadas de tal forma que a medição de uma delas instantaneamente afeta a outra, não importa a distância que as separa. Essa ideia parece estranha à primeira vista, mas os resultados dos experimentos de Bell mostraram que essa conexão é real e não pode ser explicada por qualquer teoria clássica. A violação das desigualdades de Bell não é apenas uma confirmação da teoria quântica, ela é uma afirmação ousada sobre a natureza da realidade. O que isso realmente significa? Significa que, em um nível fundamental, o universo opera de uma maneira que desafia nossa intuição. A realidade quântica não é simplesmente uma extensão da física clássica, mas sim um novo paradigma que redefine tudo o que sabemos sobre como as partículas interagem. É como se estivéssemos navegando em um oceano desconhecido, onde as ondas quebram as normas estabelecidas e criam novas formas de entender a existência. O entrelaçamento quântico, por sua vez, não é apenas uma curiosidade científica. Ele possui implicações profundas. Pense no entrelaçamento como uma dança sincronizada entre partículas. Mesmo quando essas partículas estão a anos-luz de distância, suas coreografias estão perfeitamente alinhadas. Essa propriedade intrigante não apenas desafia nosso entendimento sobre espaço e tempo, mas também abre portas para tecnologias revolucionárias, como a computação quântica e a criptografia quântica, que prometem transformar a forma como processamos e protegemos informações. Ao compreendermos esses experimentos, começamos a moldar uma nova visão sobre a realidade.
As partículas não existem em estados fixos, mas em uma rede de possibilidades que se manifestam conforme observamos. Isso nos leva a questionar: até que ponto a observação influencia o que consideramos real? Essa questão é central na mecânica quântica e nos convida a refletir sobre nossa própria participação no ato de perceber o universo. Compreendendo os experimentos quânticos e suas consequências, podemos agora abordar as aplicações tecnológicas que surgem dessa nova compreensão. O que você acha que será possível fazer com essa nova tecnologia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossos ouvintes. Essa conversa sobre a realidade quântica e seus experimentos é apenas o começo de um vasto campo de explorações. Prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar em como essa nova perspectiva pode influenciar o futuro de nossas vidas. Como a mecânica quântica está moldando o futuro da tecnologia? Essa pergunta ecoa em laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo, enquanto cientistas e engenheiros se debruçam sobre as possibilidades que essa fascinante área da física oferece. A verdade é que estamos apenas arranhando a superfície do que a mecânica quântica pode realizar. Um dos campos mais promissores é a computação quântica. Imagine um computador capaz de resolver problemas complexos em frações de segundo, algo que levaria anos para os computadores tradicionais. Isso não é apenas uma fantasia, é uma realidade que já está começando a se materializar. A computação quântica utiliza qubits, que são as unidades básicas de informação quântica. Ao contrário dos bits clássicos, que podem ser 0 ou 1, os qubits podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças ao princípio da superposição. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos paralelamente, potencialmente revolucionando áreas como a inteligência artificial, simulações moleculares e otimização de processos. Imagine, por exemplo, a capacidade de simular reações químicas complexas em tempo real, o que poderia acelerar descobertas farmacêuticas e inovações em ciência dos materiais. Outra aplicação intrigante é a criptografia quântica. Em um mundo cada vez mais dependente da segurança digital, a criptografia quântica representa uma revolução na proteção de dados. Utilizando princípios da mecânica quântica como o entrelaçamento quântico, é possível criar sistemas de comunicação que são praticamente invioláveis. Se alguém tentar interceptar uma mensagem, o próprio ato de medir a informação alteraria o estado da mensagem, alertando os usuários sobre a presença de um invasor. Assim, podemos imaginar um futuro onde a privacidade das informações pessoais e corporativas é garantida de maneira robusta. Além disso, a mecânica quântica está influenciando novas tecnologias em diversas áreas. Por exemplo, sensores quânticos estão sendo desenvolvidos para aplicações em medicina e exploração geológica. Esses dispositivos podem detectar mudanças minúsculas em campos magnéticos e gravitacionais, oferecendo insights sem precedentes sobre o funcionamento do corpo humano ou a estrutura da Terra. Pense nesses sensores como uma nova forma de olhos que veem além do que nossos sentidos podem captar. Para concluir, vamos refletir sobre o que tudo isso significa para o nosso entendimento do universo. A mecânica quântica não apenas desafia nossas percepções da realidade, mas também nos empurra a reimaginar o futuro. À medida que continuamos a explorar essas fronteiras, podemos nos perguntar: qual será o próximo grande salto? A tecnologia quântica promete não só transformar nossa vida cotidiana, mas também expandir nosso conhecimento sobre o cosmos. Se você achou essa discussão sobre as aplicações da mecânica quântica intrigante, compartilhe suas ideias e reflexões. Que tal comentar sobre qual dessas inovações você acredita que terá o maior impacto em nossas vidas? E lembre-se, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e curta o vídeo para que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes para você. Até a próxima!